As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Muito bom dia, que Deus os abençoe ricamente e que Ele possa suprir, através de sua graça e misericórdia, todas as nossas necessidades. Confiemos nele através da fé que Ele próprio nos deu. Falta-te uma coisa ou alguma coisa? Bem, nós encontramos nas Escrituras passagens diferentes de comportamentos diferentes de pessoas, ações diferentes, palavras diferentes. Pessoas que pareciam ser muita coisa e diante de Deus não ser aquilo, ser muito especial diante dos homens, rico diante dos homens, mas pobre para com Deus. Uma passagem muito conhecida está em Lucas capítulo 18 e Mateus capítulo 19, a respeito do mancebo de qualidade. Se qualquer um hoje, de nós, se olharmos para a vida daquele jovem, é chamado mancebo de qualidade, um príncipe, como diz Lucas. E perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? A pergunta foi certa. Houve um reconhecimento da parte dele que ele não era uma pessoa salva. Ele era instruído a respeito da lei. Então aqui a gente já tira uma primeira lição que Paulo escreve na carta aos Romanos. A lei é incapaz de salvar. Aqui estava um exemplo. Então, quando Jesus lhe faz perguntas a respeito das Escrituras, fala a respeito das Escrituras, ele dá a resposta que poderia colocar qualquer pessoa para dizer: este jovem está no céu, ele é iluminado. Tudo ele estava corretíssimo. Ele não adulterava, ele não matava, ele não furtava, ele não falava falso testemunho, ele honrava o pai, ele honrava a sua mãe. É o que ele disse para Jesus, que desde a sua mocidade ele praticava aquilo. Mas Jesus fez um exame. Hoje a gente usa o termo, da ciência, um DNA. Fez uma vasculhada nele, enquanto ele estava dizendo para Jesus: tudo isso eu tenho observado, sou praticante. Mas a resposta de Jesus deixou ele encabulado. Ainda te falta uma coisa. Mas faltava uma coisa só. Ainda te falta uma coisa. Não terás outro Deus diante de mim. E qual nós compreendemos? Qual era o Deus dele? Você conhece a história, a gente está apenas relembrando. Qual que era o Deus? Qual que era o ídolo dele?
Ele era um homem avarento, desejoso de possuir e possuir e possuir e possuir. Então Jesus dá a resposta direta, porque ele descobriu exatamente o fio que estava faltando, o fio da vida. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Ligue o fio. Ligue na central da vida eterna. Tudo bem você ser uma pessoa benquista, bem amada, cumpridor dos seus deveres. Isso é apenas obrigação do ser humano. O pai amar o filho amar o pai, amar a esposa, isso é um dever, uma obrigação sua. Isso não é comprar salvação porque você deu uma esmolinha ali. Não, isso não é. Isso é dever do ser humano, amar o próximo, né? Mas ainda te falta uma coisa. Lá no seu coração tem uma raiz de idolatria. Você não pode deixar nadinha por causa de Cristo. Mas Jesus foi justamente aonde ele estava amarrado. E aí, ao invés dele saltar, ficar feliz, agradecer a Deus, agora eu vou seguir a vida eterna. Até aqui eu tenho seguido os mandamentos para a vida boa na terra. Mas eu vou morrer. Eu tenho tudo o que preciso aqui, mas me falta uma coisa. E ainda te falta uma coisa. Mas quando ele ouviu aquilo, ele não se alegrou. Vai dizer, até que enfim agora eu poderei ter a vida eterna. Mas ele ficou muito triste, porque era muito rico. Viu? Entristecer-se com os conselhos de Jesus, dar as costas aos conselhos de Jesus, isso significa perdição. Porque o único meio de termos a vida eterna, seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. É seguir a Cristo em obediência, em temor, em humildade e simplicidade. Então ele foi pesado na balança e foi achado em falta. Também, como o grande rei da Babilônia, que se achava maior do que todos, né? O banquete do rei Belsazar. Então ele se achou como o máximo e misturou as coisas de Deus com as coisas do mundo, com as coisas dele. Então vejam bem o que ele fez. Que banquete que ele fez. Mas aquilo lhe custou um preço. Ele endureceu o seu coração, ele se engrandeceu por aquilo. Então ele pegou as coisas que trouxera de Jerusalém para fazer as suas orgias. Estão vendo? Então você encontra no versículo 2 do capítulo 5 de Daniel: havendo Belsazar provado o vinho, mandou a trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém,
para que bebessem por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubina. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam por eles o rei e os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Mas aí a coisa azangou. Aí a coisa ficou feia, porque na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Agora perturbou mesmo, ficou difícil. E a escritura que foi escrita? Men, men, tekel, farzim. Esta é a interpretação do rei. Agora, veja o verso 27. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Falta-te uma coisa. O que faltou ao rei? Ele estava dentro daquilo que Deus tinha preparado para Israel. Ele estava cumprindo algo que Deus falou através dos profetas que iria acontecer com Israel. Mas ele estava agora sem o temor de Deus. Ele não tinha mais reverência, ele não tinha respeito. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Agora, por que ele não ficou só com as suas coisas do seu reino mesmo? Ele era muito rico, ele tinha muitas coisas, mas faltava-lhe uma coisa: o respeito para com a palavra. O que falta hoje? É só uma coisa, será? O que tem se tornado esta Bíblia nas mãos de homens desrespeitosos, sem temor, sem reverência, que não amam a palavra, querem usar somente a palavra para se engrandecerem, usar a palavra para se enriquecerem, para se tornarem milionários, bilionários e assim sucessivamente. E acima de tudo, ensinar coisas erradas para o povo. E o povo incauto vai seguindo o bode guiando as ovelhas ao matadouro. A igreja de Laodiceia também se encontrou nesta mesma condição. Achava que não tinha falta de nada. Então o povo acha que tendo o que tem, Bíblias ao montões, Bíblia, mas e a obediência? Nada. A obediência nada, mas a Bíblia é de todos os tipos, capas ricas, capas caríssimas, letras brilhantes e assim sucessivamente. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Pensa que só pode condenar os demais e fazer aquilo que não lhe é lícito fazer. Agora, como ao jovem rico, ao mancebo de qualidade, ele deu um conselho, à igreja de Laodiceia ele está dando um conselho também. Aconselho-te que de mim compres a verdadeira riqueza.
o verdadeiro ouro. O que significa isto? A pureza, a honestidade, a fidelidade, a justiça. Busque isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Será que não nos falta nada mais? Ah, tem-se tudo. O rei lá também achou que tinha tudo, né? Achou que ele podia fazer o que quisesse com as coisas de Deus. Líderes religiosos acham também que podem aprontarem. São ricos em dinheiro, são milionários. Seus templos são milionários. Mas e a palavra como fica? Nada com a palavra, né? Vocês se acham donos da verdade. E a verdadeira verdade, Cristo Jesus, qual o lugar que tem Ele na tua vida? Que lugar tens dado para a verdade na tua vida? A verdade tem sido substituída por um falso credo, por uma religião enganosa, por ensinos enganosos. Mas o conselho está dado, para que você também não se encontre um dia diante disto. Pesado foste na balança e foste achado em falta, volte para a palavra. Confie nela, ela é totalmente suficiente para nos colocar diante dele, nosso Salvador. O Evangelho de Jesus Cristo, como ele é, sem interpretação humana, é capaz suficiente de nos manter vivos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.